Olá, saudações a todos, mais uma vez aqui no ambiente virtual da PMRN de ensino. E hoje a aula vai ser com o Capitão Souza. O Capitão Souza vai falar com vocês sobre os aspectos jurídicos da lavratura do TCO, certo? E vai propor o debate e também vai responder alguma daquelas questões que vocês mandaram para a gente via o Google Formulários, certo? Algumas questões que vocês enviaram relacionadas à legislação, ok, vão ser respondidas agora. Outras, no entanto, ficou no campo da governança do processo e ainda na questão do sistema, processos, que isso será debatido na próxima aula, no encontro 3 e no encontro 4. Então, aguarde, todas as questões vão ser respondidas. Obrigado pela participação. Lembrem-se, se que você quiser ficar recebendo atualização sobre as próximas aulas, pode se assinar o canal e ligar o sininho, tá ok? Só para a questão, se vocês quiserem, tiverem interesse, ficar sabendo antes da divulgação pela questão dos instrutores, certo? Agora as aulas vão ser mais rápidas, vão ser divulgadas de forma mais rápida, porque eu já sei para onde direcionar, nós já sabemos, o time sabe. Estou começando a construir um time, inclusive. E obrigado pela participação. Respondam a prova, respondam a pergunta dinâmica e vocês vão ver agora um pouquinho do resultado que foi feito, certo? E aguarde que todas as perguntas vão ser respondidas, ok? Muito obrigado, boa aula, Capitão Souza. O Capitão Souza vai se apresentar rapidamente. Valeu, até o próximo encontro. Olá, sejam bem-vindos ao ambiente virtual de aprendizagem da PMRN. Eu sou o Capitão Souza e hoje conversaremos um pouco acerca dos aspectos jurídicos referentes à lavratura do termo circunstanciado. Tiago Gonçalves Souza de Melo, nascido em Fortaleza, capitão da Polícia Militar, formado aspirante no ano de 2008, na própria Academia Coronel Milton Freire. Pós-graduado em Perícia Criminal, aluno do curso de graduação em Direito e hoje analista técnico da Senasp. Mas hoje me encontro à disposição dessa Secretaria Nacional em razão de algumas experiências anteriores e de toda uma história construída durante a carreira de policial militar do Rio Grande do Norte. Formado no ano de 2008, fui lotado em unidades de policiamento ostensivo geral, servi no Batalhão de Operações Especiais, no Batalhão de Choque, estive na Força Nacional, retornei à Polícia Militar, voltei ao Batalhão de Choque, em seguida tive a grata satisfação de servir na Companhia Independente de Proteção Ambiental, a CIPAM, onde, durante o ano de 2015 e 2016, tivemos uma experiência fantástica, a implementação de um projeto chamado Embaixo Bom Som, voltado ao enfrentamento de um problema seríssimo que temos hoje em todo o Brasil, que é a perturbação do sossego. E com toda certeza, boa parte dos senhores já foi vítima de algum vizinho barulhento, de algum estabelecimento comercial que não respeitava as normas. Enfim, um problema seríssimo e que requer, sim, uma atuação de enfrentamento por parte da administração pública, seja na seara do direito, seja na seara policial, ou em qualquer destas formas de atuação da administração. De forma um pouco diferente e, quem sabe, inovadora, a CIPAM buscou atuar com ênfase na prevenção à perturbação do sossego e, então, implementou o projeto Embaixo e Bom Som. Foi feito em parceria com o Ministério Público, o Poder Judiciário do Rio Grande do Norte e todas as outras instituições que compõem o sistema de segurança pública e persecução penal. Então, tivemos a sorte e a oportunidade de participar de uma capacitação na PRF, e em seguida iniciar a capacitação no âmbito da CIPAM. Fizemos esse trabalho, tivemos a parte do estágio supervisionado, com todo o efetivo da unidade, para que só então dessemos início efetivamente à lavratura dos termos circunstanciados. Depois de termos segurança no âmbito jurídico e administrativo para implementar essa boa prática na nossa Polícia Militar. Então, trabalhamos desta forma.
com previsão, com planejamento, com capacitação e com a provisão e com a previsão, claro, dos meios necessários para que o serviço fosse realizado da melhor forma possível para o atendimento do interesse público. Na primeira aula, os senhores tiveram contato com o Capitão Soares, que trouxe a temática para que os senhores passassem a conhecer e passassem a enxergá-la sob o viés policial. Com isso, deixou uma reflexão e pediu que os senhores definissem a autoridade em uma palavra ou uma expressão. E tá aí, temos 3 palavras que chamam a nossa atenção: o respeito, a responsabilidade e o poder. Mas que poder é esse? É um poder que a administração nos delega. O poder de atuar em seu nome. Mas esse poder, ele vem também associado a uma série de outros deveres. O dever de agir sempre buscando o interesse coletivo, o bem comum e a boa prestação do serviço à população e à sociedade como um todo, que é beneficiada e que é o objeto da prestação do serviço policial militar. Então, senhores, vamos para frente. Além disso, ele deixou também, aqui para que a gente desse início a essa segunda aula, uma série de questionamentos que os senhores fizeram, excelentes reflexões, que em um momento anterior nós também tivemos. Afinal de contas, estivemos na condição de alunos sendo capacitados para implementar essa boa prática na PMRN e fizemos inúmeros questionamentos. A maioria deles condizem com os questionamentos feitos pelos senhores. Então vamos para frente. Vamos responder aqui esses questionamentos que foram feitos. Primeiro, qual a maior dificuldade para a implantação do TCO no RN? Do ponto de vista jurídico, não existe qualquer possibilidade disto não prosperar, considerando que nós já temos, inclusive, um provimento administrativo editado no âmbito do Tribunal de Justiça, pela Corregedoria Geral de Justiça, provimento 144 de 2016, no qual o Poder Judiciário ele facultava aos magistrados o conhecimento, ou seja, o recebimento dos termos lavrados pela Polícia Militar e demais órgãos elencados no artigo 144 da Constituição Federal. Então, o que nos resta é a análise sob o ponto de vista administrativo. O que falta? O que falta? Faltava isso. O comando da Polícia Militar ter a iniciativa de tratar a pauta como algo institucional. Até porque a implantação ela foi iniciada no ano de 2015, quando tivemos essas tratativas com autorização, com o aval do Comando Geral à época, para tratarmos junto ao Ministério Público, Poder Judiciário e demais instituições com as quais nós nos reunimos e tratamos a pauta. Então, não temos óbices. O que faltava era o comando determinar. E hoje nós temos essa ordem e essa vontade administrativa. A segunda, qual a principal diferença entre TCO e BO? O TCO e o BO se distinguem por algo bem simples. O que a gente tem que levar em conta para responder esse questionamento é o seguinte. Vamos lá. Toda e qualquer atuação policial necessitam de um registro. Ora, se o policial se desloca para atendimento de uma ocorrência que foi encaminhada através do 190, chega ao local da ocorrência, ele não encontra os interessados. O que ele faz? Ele deixa isso sem registro? De forma alguma. Então ele lavra um boletim de ocorrência. Ou ele vai ao atendimento desta ocorrência e não existe qualquer infração penal. Então
se não há infração penal, seja ela crime ou contravenção, não cabe a lavratura de um termo circunstanciado, nem tampouco a condução de qualquer pessoa à delegacia para a lavratura de um auto de prisão em flagrante. Logo, para registros, faz-se o boletim de ocorrência. E o termo circunstanciado, quando é que eu vou fazer? Eu vou fazer um TCO quando eu chegar em uma determinada ocorrência, eu, você, policial militar, chegarmos a essa ocorrência e nos depararmos com o cometimento de uma infração penal cuja pena máxima não ultrapasse os 2 anos. Infração penal, capitão? Sim, infração penal. Comumente, nós chamamos, quando falamos em TCO, a infração penal a gente às vezes confunde um pouquinho com crime. Mas a gente tem que deixar claro que existe uma distinção e isso é matéria bastante importante. Por quê? Porque a infração penal ela é um gênero do qual derivam 2 espécies, o crime e a contravenção penal. São tipos penais distintos, que fazem parte do gênero infração penal. Então, não esqueçam disso. Quando falarem em TCO, lembre-se, deverá ser lavrado termo circunstanciado quando houver cometimento de infração penal cuja pena não ultrapasse os 2 anos. Tranquilo? Vamos lá. Qual a autoridade competente para lavrar o TCO? Somos nós, policiais. Qualquer dos elencados no artigo 144 da Constituição Federal pode lavrar termo circunstanciado. Esta, inclusive, é a visão, é o que já foi trazido pelos julgados no âmbito do Poder Judiciário dos Estados, inclusive no âmbito dos tribunais superiores, conforme veremos adiante. O próximo. O TCO pode ser visto, compreendido como um BO com informações adicionais? Sim, informações adicionais que tenham notícia de uma infração penal. A próxima. Qual a probabilidade de, no ano de 2021, começar a implantação do TCO na PMRN? Já começou. Desde 2015, como eu disse. Antes de 2015, existiam algumas iniciativas pontuais, como Parelhas, Pipa, salvo engano, São Gonçalo do Amarante. Tivemos também alguns momentos em que a Polícia Judiciária Estadual fez greve e a Secretaria de Segurança editou portaria determinando que a PM lavrasse termos circunstanciados. Enfim, nós tivemos uma série de iniciativas pontuais, mas que passaram a ser tratadas de forma institucional a partir de 2015. Então, agora em 2020, existe a determinação do Comando Geral de que se implemente a lavratura do TCO de fato. Então, nós já estamos nesse processo de implantação. A ideia é difundir o conhecimento para que a gente consiga elevar o percentual de unidades que lavram o TCO hoje para 100% da tropa nos 167 municípios do nosso estado. É obrigatório a Polícia Militar lavrar o TCO? A Polícia Militar tem o dever de agir quando se deparar com situações nas quais seja necessária uma atuação da administração. Se ela vai lavrar o TCO, quem vai dizer é a ocorrência. Existem situações em que se entende que a conduta não é tipificada como infração penal de menor potencial ofensivo, e o policial deverá conduzir esta situação com as partes interessadas até uma delegacia. Haverá situação em que ele não enxergará que existe uma conduta ilícita, mas que há apenas um desentendimento, uma violação social, da ordem social, e que necessite apenas da lavratura de um boletim de ocorrência. Isso pode ocorrer. Quem vai dizer é a análise que o operacional fará
da conduta relatada ou presenciada com a tipificação das infrações penais compreendidas nesse rol que é taxativo. Não esqueçam disso. Um TCO mal elaborado pode gerar algum problema para o policial? Se sim, quais são? É óbvio. Todo e qualquer ato ilegal, imoral ou inadequado por parte de qualquer que seja o agente público, ele necessita sim de uma apuração para ver qual o dano que isso causou, se houve dolo por parte dele. Então, tudo vai depender da apuração. Mas se o TCO for feito de forma inadequada, seja por má vontade ou por qualquer ato ilegal ou imoral cometido pelo policial, isso cabe uma apuração. Mas se ele cometeu um erro formal, um preenchimento inadequado, um preenchimento errado, isso, em tese, não geraria problemas para o policial, até porque hoje a perspectiva é que a gente trabalhe com a lavratura dos termos em formulários preenchidos, né? Ainda não é no sistema. E quando tivermos a possibilidade de trabalhar com o sistema não permite o erro. O PMSC Mobile é um exemplo disso. Outros estados que também já possuem essa tecnologia, eles não permitem que o operacional associe uma determinada conduta relatada a um tipo penal com que não há relação. Então, o sistema bloqueia o erro. Ele é anti-erro. Então, a probabilidade de policial militar sofrer algum tipo de sanção por lavrar um TCO, ele diminui a cada dia. Este novo programa de TCO, ao lavrar um ato ilícito e o mesmo indivíduo cometer em outro estado o mesmo ato, fica gravado no sistema. Se houver um relato de um TCO, esse TCO será remetido ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário é responsável por arquivar, apurar, em sede de justiça, a conduta, né? Então, fica nos arquivos do Tribunal de Justiça. E, claro, fica arquivado também no sistema. Mas não cabe a questão da reincidência ser verificada no âmbito de polícia militar. Tá bom? Da mão do PM da guarnição, já vai direto para a mão do juiz ou precisa de uma supervisão, de um superior hierárquico ou do delegado? O delegado não precisa. Isso é tema já pacífico nas nossas discussões. O feito pela Polícia Militar, ele apenas tem uma equipe revisora que dá uma olhada, dá uma adequada, faz a junção dos meios probatórios coletados no local da ocorrência, ajusta em um padrão institucional a ordem dos documentos produzidos, bem como a junção de tudo que diz respeito à ocorrência registrada. Tá? Então, não tem que ter validação por quem quer que seja. O que é feito é apenas uma revisão para ajustes, transcrição do preenchimento manual em algumas vezes. Então, não há validação, apenas revisão para questões relacionadas ao padrão de formatação documental da instituição, somente. E remessa de um procedimento bem feito e com a marca institucional que não traga problemas tanto para o policial quanto para a instituição, nem tampouco para o cidadão. Se o acusado se recusar a dar informações ou não quiser cooperar com a lavratura do TCO, o que podemos fazer? Senhores, o termo circunstanciado, ele requer a assinatura do termo de compromisso de comparecimento do autor dos fatos. No entanto, já existe uma parte da doutrina, o próprio Poder Judiciário e ouvi de inúmeros magistrados, que eles não veem problema
em o policial militar remeter o termo circunstanciado sem que haja assinatura do autor dos fatos. No entanto, no caso dele se negar, eu entendo pessoalmente, já ocorreu comigo situações como esta, em que, em um primeiro momento, o autor dos fatos se negou a assinar o termo de compromisso de comparecimento ou fornecer informações acerca da ocorrência, e eu informei que faria a condução dele e dos demais até a delegacia. No mesmo instante, ele passou a cooperar, porque, em regra, tanto a vítima quanto o autor dos fatos, ele não tem interesse em deslocar até uma delegacia. Então, não é comum acontecer da vítima ou do autor dos fatos se negar a fornecer informações ou deixar de assinar qualquer que seja um dos termos. Tá bom? Chegamos, enfim, à fundamentação jurídica, que é o foco do nosso encontro. Só contar para os senhores uma historinha. A fundamentação jurídica da lavratura do TCO, ela não é uma coisa que vem de agora. O ano de 1995 se teve a intenção de dar mais celeridade aos feitos judiciais e minimizar os transtornos ao cidadão em geral que buscava a mediação dos seus conflitos, a resolução dos seus problemas no âmbito do Poder Judiciário, como eu disse. Então, foi proposta uma lei que criava a figura dos juizados especiais. Mas o que são juizados especiais? São locais, são órgãos do Poder Judiciário, são seções que são setores do Poder Judiciário que atuam com situações de menor complexidade. O que quer dizer isso? As causas mais simples da justiça no âmbito civil, elas são conduzidas ao juizado especial civil. As infrações penais de menor potencial ofensivo, no âmbito criminal, são destinadas aos juizados especiais criminais. E é sobre eles que nós falaremos a partir de agora. Pois, com a instituição deste novo instituto no âmbito do Poder Judiciário, a partir da Lei 9.099, do ano de 1995, passou-se a verificar a figura das infrações penais de menor potencial ofensivo, que, de acordo com o artigo 61, são as que, para os efeitos desta lei, são as contravenções penais e os crimes que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa, como eu já falei anteriormente. Então, essas infrações penais mais simples, bem menos complexas, que não necessitam de uma investigação policial, são conduzidas ao Juizado Especial Criminal, o chamado GCRIM. Então, senhores, lembrem-se, o termo circunstanciado de ocorrência, ele nada mais é do que o registro de uma infração penal de menor potencial ofensivo, com autor e, no caso, vítima, devidamente identificados e presentes no local do registro. Tá? Então, isso a gente precisa prestar muita atenção, que é um ponto sensível que, por vezes, algumas pessoas contestam e dizem se tratar de um ato investigativo. Mas o que é investigar? Compreende-se a investigação como a busca por autoria, materialidade, todos os elementos
que comprovam a ocorrência, a autoria de um crime ou contravenção penal. Para que seja buscada também a chamada justa causa, que é o que permite ao Ministério Público o oferecimento da denúncia na seara criminal. Então, senhores, se eu me deparo com uma situação na qual eu tenho autor identificado, vítima identificada, presencio ou ouço o relato imediatamente após a ocorrência. Isso pode ser configurado como investigação. Eu não consigo enxergar qualquer ato investigativo ao se registrar um termo circunstanciado de ocorrência. Termo este que deverá ser lavrado por qualquer autoridade que tomar conhecimento da ocorrência, que segundo o artigo 69 da Lei 9.099, lavrará termo circunstanciado e o encaminhará diretamente com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários. Então, senhores, qualquer autoridade policial poderá lavrar o termo circunstanciado e remeter ao Poder Judiciário. Como eu disse, a ideia da Lei 9.099 era trazer uma maior celeridade, um melhor atendimento e uma melhor prestação jurisdicional. Para tanto, ela se materializa por meio destes 5 princípios, que são a oralidade. Se eu estou no local da ocorrência, estou ouvindo o relato da vítima, de autor dos fatos e de testemunhas. Testemunhas que geralmente, quando você tem que ir até a delegacia, elas não são voluntárias. Então você perde uma série de informações, de meios probatórios que poderiam ser oriundos dessas testemunhas. Simplicidade. O procedimento de lavratura do TCO é bem simples. Como os senhores verão nos nossos formulários, ele é muito objetivo, é muito direto. Tem lá a relação de cores. O que é vermelho, você preenche no item seguinte em vermelho. O que é amarelo, azul com azul, então não tem como errar. É anti-erro. Formulário e o sistema ainda mais, porque o sistema bloqueia o avanço quando as informações estão incorretas. Simplicidade. Informalidade. Para que revestir um procedimento simples como este de muita formalidade, de burocracia? Já basta os problemas ocasionados pela burocracia que a gente tem na administração em geral. Se o popular, se o cidadão que está lá, no momento da dor, no momento em que teve um direito violado, ou teve qualquer problema que dê repercussão policial ou jurídica, o que ele menos precisa é de burocracia. Para isso, diante da oferta dos princípios anteriores, nós temos uma economia processual. Economia esta que você, ao relatar uma ocorrência de infração penal de menor potencial ofensivo, pode remetê-la diretamente ao juizado especial criminal com muito mais celeridade e gerando uma economia sem precedentes ao erário, que é isso que a gente precisa. A nossa administração burocratizada ao extremo como ela é muito cara, onerosa demais ao Estado e a nós, que somos contribuintes, além de servidores. Então, senhores, é necessário refletirmos sobre esses aspectos e, principalmente, sobre os objetivos que norteiam o exercício da nossa função, que é a melhor prestação do serviço policial. Lembre-se que você, policial militar, que está hoje na rua, você está servindo a inúmeras pessoas que, entre elas, podem ser seu pai,
sua mãe e você mesmo, precisando hoje ou amanhã da prestação do serviço policial. Então nós precisamos prestar esse serviço da melhor maneira possível. Com isso, lembra que eu falei do provimento administrativo 144 de 2016? Pois é, no ano de 2017, esse provimento ele foi editado, foi revisado pela Corregedoria Geral de Justiça. E a fundamentação do 144, ela era muito genérica, era mais na legislação. Aproveitem o ensejo e já estudem, já procurem ler sobre a Lei 9.099, sobre o provimento administrativo 144, deem uma olhada nele e uma comparada com o 172. É interessante que façam isso. 172 de 4 de dezembro de 2017, que eu vou falar para os senhores agora o que ele trouxe. Enquanto o 144 facultava aos magistrados que conhecessem os nossos termos, o 172 passou a determinar. Com base em que? Não apenas nas questões legais e normativas, já na boa experiência, senhores. A boa prática realizada pelas instituições que passaram a lavrar o termo circunstanciado, principalmente a PMRN, através da CIPAM, ela norteou essa revisão do provimento administrativo anterior. E trazendo, então, o 172, que passou a ter essa característica de determinar. Então, hoje, no âmbito do TJRN, os magistrados eles estão obrigados a receber os termos circunstanciados lavrados pela PM, PRF, e não apenas pelas polícias judiciárias. Ok? Vamos avançar. Pronto, chegamos na parte interessante. Durante muitos e muitos anos, tínhamos as questões jurídicas que norteavam a lavratura dos termos. Mas essas questões, elas eram bastante debatidas e questionadas, principalmente por alguns servidores, uma categoria específica que está dentro das polícias judiciárias. Então, eles sempre contestavam, entendiam que a autoridade policial não era um conceito genérico, não cabia a todos os servidores, os agentes públicos que estão na condição de policiais, que era restrita apenas à figura dos delegados de polícia. Mas esse tema hoje ele já é pacífico, praticamente pacífico. Não se discute mais a questão da autoridade policial. Durante muito tempo não havia uma visão uniforme sobre o conceito. Então, hoje já é passado, já é pacífico. O outro tópico que era discutido fazia referência ao fato do TCO ser um ato de polícia judiciária, que vocês verão mais à frente, em uma outra ação direta de inconstitucionalidade, que também já caiu. Então, hoje nós já temos jurisprudência nos tribunais dos estados, inclusive em nível de tribunais superiores. A ideia é que qualquer contestação jurídica, ela caia por terra com base na jurisprudência, como eu disse, dos tribunais e de tribunais superiores. Vamos para frente. Trazemos aqui uma ação direta de inconstitucionalidade do Estado de São Paulo, no qual o dispositivo legal questionado trata-se do provimento 758 do Tribunal de Justiça, que regula a fase prévia do procedimento dos juizados especiais criminais e outros. Os atos normativos impugnados são atos secundários. Para quem é da área do direito vai entender o que eu estou falando. Existem os atos primários e atos secundários. Os atos primários são os que cabem
o instrumento da ação direta de inconstitucionalidade. Ao passo que os atos secundários, que são normas internas, normas administrativas, prestam-se apenas a interpretar a norma contida na Lei 9.099. Então, não caberia a ação direta de inconstitucionalidade ao caso em pauta. Logo, não foi conhecido. Jurisprudência no Supremo Tribunal Federal pacífica quanto à impossibilidade de se conhecer ação direta de inconstitucionalidade contra ato normativo secundário. Ou seja, caberia apenas a contestação se fosse uma lei. Logo, a ação direta de inconstitucionalidade não foi conhecida. E por unanimidade, nos termos do voto da relatora, como eu disse, não houve conhecimento da ação. Mas essa ação, além desse texto do julgado, ela tem um ponto extremamente interessante que eu entendo, eu julgo como a melhor definição de termo circunstanciado, que os senhores verão agora, no vídeo do julgamento, que eu vou passar, que tem uma discussão, um debate bastante produtivo dos ministros. Mas ademais, e a despeito de tudo isso, ainda que para argumentar se pudesse ultrapassar o plano da estrita legalidade, não vejo inconstitucionalidade alguma, porque na verdade não se trata de ato de polícia judiciária, mas de ato típico da polícia ostensiva de preservação da ordem pública, de que trata o parágrafo 5º do artigo 144, e são atos típicos do exercício da competência própria da Polícia Militar, que é lavrar boletim de ocorrência e, em caso de flagrante, encaminhar o autor e as vítimas à autoridade, seja policial, quando é o caso, seja judiciária, quando a lei o prevê. De modo que se Vossa Excelência me permite, esse termo circunstanciado apenas documenta uma ocorrência. Preste atenção. Todo policial militar tem que fazer esse boletim de ocorrência. Ou seja, noticia o que ocorreu. Esse provimento não está criando competência alguma da Polícia Militar, senão está explicitando o que a Polícia Militar faz costumeiramente e tem que fazê-lo dentro da sua atribuição. E essa documentação, pura e simples, não significa nenhum ato de investigação. Porque na investigação, primeiro se investiga. Não investiga nada. E depois se documenta o que foi investigado. Não investiga nada. Aqui não. Aqui se documenta para que outrem investigue. Ou seja, é uma operação exatamente contrária. É uma lógica. A investigação é feita nessa fase preliminar. É um relato verbal reduzido a termo. É um relato verbal reduzido a termo. Perfeitamente. A documentação do flagrante. De Vossa Excelência. Documentação do flagrante. Deixa eu cobrar. Portanto, o tribunal, eu também acompanho a relatora, e o tribunal, por unanimidade, não conheceu da ação nos termos do voto da relatora. Senhores ministros, está encerrada a sessão. É um ato de polícia judiciária, se investiga para depois documentar. Olha a sequência inversa e olha a perspicácia do nosso ministro ao tratar, inclusive, a sequência e o fluxo das ações e das informações dentro da atividade de polícia. Continuando. Viram aí o quanto o tema é algo simples e objetivo e que toda e qualquer contestação ela só se dá por interesses alheios, por situações distintas do interesse público e do interesse coletivo, que é o fundamento da nossa administração pública. Vamos para frente, vamos continuar, tem mais coisa aí para ser vista. Presta atenção, não dorme, hein? Vamos lá. Recentemente, tivemos aí uma ação ajuizada contra a União, objetivando a declaração de nulidade do artigo 6º do Decreto 10.073, que trata da PRF, de competência da PRF, entre elas a lavratura do termo circunstanciado. Decisão de um juiz singular, aqui no âmbito da Justiça Federal no Distrito Federal, mas temos algumas considerações, porque ela faz referência, inclusive, a outra ação direta de inconstitucionalidade, que, de forma incorreta, ela fala que houve um julgado
no qual o STF determinou a proibição da lavratura de TCO pelas PMs. Isso não condiz com a realidade. Mas vamos lá. A parte argumenta que o TCO é uma forma de investigação criminal. Ato privativo do delegado de polícia, que é a autoridade policial. Ok, investigação criminal, de fato, competência da Polícia Judiciária. Mas e o TCO? Como os senhores viram no vídeo do julgado lá, principalmente no debate entre César Peluso e Aires Brito, os dois ministros. É investigação criminal? Competência exclusiva, privativa da autoridade policial? Creio que não. Argumenta ainda que não cabe à PRF exercer as funções de polícia judiciária da União, em que se consta termo circunstanciado de ocorrência, contrariando as decisões reiteradas dos tribunais. Senhores, a PRF, nesse decreto, ela não ia fazer, não ia exercer função de polícia judiciária. Tanto é que, hoje, essa ação direta de inconstitucionalidade, ela já foi julgada improcedente. Tá? Então, o tema não prosperou, nenhuma dessas contestações. E, por fim, eles fazem referência também à ação direta de inconstitucionalidade 2427 do Paraná, que eles dizem que foi nela que foi proibido que a PM lavrasse TCO. Mas não é verdade. O objeto dessa ação é que, por uma ação do Poder Executivo Estadual, foi criado um cargo de assistente em segurança pública para ser um substituto dos delegados de polícia no caso de sua ausência. Mas isso é até um absurdo, isso é um fato que é inadmissível. A figura do delegado, que tem suas competências de polícia judiciária, ele não pode ser substituído por um cargo em comissão ou algo do tipo. Então, a figura do delegado tem a sua importância e o sistema de segurança pública tem a previsão desta figura com a autoridade que lhe foi delegada pelo Estado, bem como dos demais policiais civis, que têm as suas competências definidas. Logo, cabe à Polícia Militar o registro dos termos circunstanciados, dos boletins de ocorrência, para que não se confunda com esta situação específica. Então, o que houve no julgado foi a proibição de que esta criação do cargo de assistente de segurança pública prosperasse. Termo circunstanciado de ocorrência não foi objeto da ação. Ok? Vamos para frente. Chegamos aí à ação direta de inconstitucionalidade 3807, no qual foi questionado a validade do artigo 3º, do parágrafo 3º do artigo 48 da Lei 11.343, que é a lei antidrogas, né? Pelo qual, sobre o procedimento de crimes relacionados a entorpecentes. O que a gente precisa prestar atenção neste julgado? É que o entendimento, a relatora, ela foi feliz nessas colocações. Pode consultar o texto da ação direta de inconstitucionalidade, do inteiro teor dela, que os senhores verão. Que ela fala explicitamente que o entendimento de que a lavratura do termo circunstanciado não configura atividade investigativa, portanto não é função privativa de polícia judiciária. Não contraria a jurisprudência desse tribunal. Considerando-se que o termo circunstanciado não é procedimento investigativo, mas peça com descrição detalhada do fato e as declarações do condutor, do flagrante e do autor dos fatos, deve conhecer que a possibilidade de sua lavratura pelo órgão judiciário não ofende. Ou seja, o que eles querem dizer? Que além do poder do delegado de polícia de lavrar o termo, do poder do policial militar também de lavrar o termo, das demais instituições de segurança pública, o poder judiciário também poderá lavrar o termo, considerando a sua autoridade e as suas competências legais previstas. Então, senhores, chegamos ao fim dessa aula, dessa nossa conversa, que na verdade foi mais um bate-papo. Peço
encarecidamente que nos envie através dos formulários que serão disponibilizados as suas dúvidas, e teremos aí algumas atividades para os senhores se divertirem logo logo. Então, espero encontrá-los em breve, seja por meio virtual ou seja aqui em loco, na nossa Polícia Militar, no nosso serviço e no dia a dia. Sucesso a todos e até a próxima. Olá pessoal, espero que tenham gostado da aula do Capitão Souza e encontro vocês na próxima aula. Como eu já falei, a próxima aula vai ser sobre processos da lavratura, questão mais passo a passo, certo? Você tentar ser bem prático e mostrar como é que é feito. É coisa simples, é só um processo de coleta de dados, tá bom? Então muito obrigado e até o próximo encontro.